O mundo islâmico acredita que Israel o força a entrar numa guerra regional. A realidade da necessidade da guerra está a penetrar amplamente na consciência do mundo árabe e islâmico por Alasdair Crooker, ex-diplomata britânico. O jornalista Tom Friedman pronunciou uma terrível advertência no New York Times da quinta-feira passada. Acredito que se Israel invadir Gaza para destruir o Hamas, estará a cometer um erro grave que será devastador para os interesses israelenses e americanos. Poderia desencadear uma conflagração global e explodir toda a estrutura de alianças pró-americanas que os Estados Unidos construíram. Estou a falar do Tratado de Paz de Camp David, dos Acordos de Paz de Oslo, dos Acordos de Abraham e da possível normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. Tudo pode pegar fogo. Infelizmente, disse-me um alto funcionário dos Estados Unidos, Friedman, os líderes militares israelenses são, na verdade, mais agressivos do que o primeiro-ministro. Eles estão vermelhos de raiva e determinados a desferir um golpe no Hamas que toda a vizinhança nunca esquecerá. Friedman está a falar aqui, claro, de um sistema de alianças americano construído em torno da ideia de que a capacidade militar de Israel é invencível. O paradigma da pequena OTAN, que funciona como substrato essencial para a expansão da ordem de regras liderada pelos Estados Unidos através da Ásia Ocidental, é análogo ao substrato da aliança OTAN, cuja suposta inquestionabilidade sustentou os interesses americanos na Europa, pelo menos até a guerra na Ucrânia. Um membro do comitê israelense disse a Ben Caspity, veterano correspondente da defesa israelense, que Israel simplesmente não pode permitir que a sua dissuasão a longo prazo seja minada. Este é o ponto mais importante, nossa dissuasão, disse uma importante fonte do gabinete da guerra. A região deve compreender rapidamente que qualquer pessoa que prejudique Israel, como Hamas faz pagar um preço desproporcional. Não há outra forma de sobreviver no nosso bairro senão cobrando este preço agora, porque muitos olhos estão sobre nós e a maioria deles não pensa nos nossos melhores interesses. Por palavras, o paradigma israelense depende da manifestação de uma força avassaladora e esmagadora dirigida a qualquer desafio emergente. Isto teve a sua origem na insistência dos Estados Unidos em que Israel tem a vanguarda política. Todas as decisões estratégicas recaíram exclusivamente sobre Israel após Oslo. Também tem e deveria ter a vanguarda militar sobre todos os seus vizinhos. Apesar de ser apresentado como tal, isto não é uma fórmula para chegar a qualquer acordo pacífico e sustentável através da qual a Resolução de 181 de 1947 da Assembleia Geral das Nações Unidas possa ser cumprida em dois estados. Ao contrário, Israel, sob Netanyahu, tem estado a aproximar-se de um fundamento escatológico de Israel bíblico, como a terra de Israel, um movimento que elimina completamente a Palestina. Não é por acaso que Netanyahu exibiu um mapa de Israel durante seu discurso na Assembleia Geral no mês passado, no qual Israel dominava desde o rio Egito até o mar, e a Palestina, qualquer território palestino, era inexistente. Tom Friedman, nas suas reflexões no New York Times, pode temer que, tal como o fraco desempenho da OTAN na Ucrânia quebrou o mito da OTAN, o colapso militar e da inteligência israelense de 7 de outubro, e o que poderia acontecer a seguir em Gaza poderia explodir todo o sentimento pró-americano e a estrutura de aliança no Médio Oriente. A confluência de duas dessas humilhações poderá quebrar a espinha dorsal da primazia ocidental. Esta parece ser a essência da análise de Friedman. O Hamas conseguiu acabar com o paradigma da dissuasão de Israel. As forças armadas israelenses mostraram-se longe de ser invencíveis e as ruas árabes mobilizaram-se como nunca antes, confundindo os cínicos ocidentais que riem da própria ideia de um povo árabe. Bem, é aí que estamos
E a Casa Branca está chocada. O CEO da Axios, Van Day e Mark Allen quiseram escrever para advertir. Nunca falamos com tantos altos funcionários do governo que, a nível privado, estivessem tão preocupados. Uma confluência de crise representa uma preocupação épica e um perigo histórico. Não gostamos de parecer terríveis, mas dizem-nos as autoridades norte-americanas dentro da Casa Branca. Esta foi a semana mais assustadora desde que Joe Biden assumiu o cargo. O ex-secretário da Defesa, Bob Gates, disse-nos que os Estados Unidos enfrentam a maior crise desde a fim da Segunda Guerra Mundial, há 78 anos. Nenhuma das crises pode ser resolvida e controlada. Todas as 5 podem tornar-se algo muito maior. O que assusta as autoridades é que todas as 5 ameaças podem fundir-se numa só. A expansão da guerra e à medida que Israel entra em Gaza, a aliança anti-americana, Putin, Xi, um Irã malicioso, Kim Jong-un, desequilibrado e vídeos e notícias falsas. Contudo, o artigo de Friedman no New York Times não vê outro lado da moeda. O paradigma israelense tem 2 lados. A crise na esfera interna, que está separada da necessidade externa de fazer com que os adversários de Israel paguem um preço desproporcional. O mito interno sustenta que o Estado israelense cuida dos seus cidadãos, onde quer que os judeus vivam, tanto em Israel como nos territórios ocupados, desde os assentamentos mais remotos até os becos da cidade velha de Jerusalém. Isto é mais do que um contato social, antes é uma obrigação espiritual devida a todos os judeus que vivem em Israel. Contudo, este contrato social de segurança acabou de ruir. Os kibbutzim na área de Gaza são evacuados, 20 assentamentos de colonos no norte e um total de 43 cidades fronteiriças foram evacuadas. Será que estas famílias deslocadas voltarão a confiar no Estado? Pergunta. Será que um dia eles retornarão aos assentamentos? Pergunta. A confiança foi quebrada, porém, não são os mísseis do Hezbollah que assustam os moradores, mas as imagens do 7 de outubro. As comunidades da periferia de Gaza, a cerca quebrada em dezenas de pontos, as bases e postos militares invadidos, as cidades ocupadas pelas forças do Hamas, as mortes resultantes e o fato de cerca de 200 israelenses terem sido raptados em Gaza não deixam nada à imaginação. Se o Hamas tiver êxito, o que impedirá o Hezbollah? Pergunta. Como na velha canção infantil, quando Humpty Dumpty sofreu uma grande queda, todos os homens do rei não conseguiram repor o poder de Humpty. É isto que preocupa a equipe da Casa Branca. Eles estão profundamente desconfiados. Eles acreditam que uma invasão israelense de Gaza poderia transformar num verdadeiro Humpty. Eles temem que os acontecimentos possam correr mal para as forças armadas de Israel e, além disso, que as imagens de Israel a usar força esmagadora no ambiente urbano civil revoltem todo o mundo islâmico. Apesar do ceticismo ocidental, há indicações de que esta revolta na esfera árabe é diferente, mas semelhante à revolta árabe de 1916, que derrubou o Império Otomano. Está a ganhar uma clara vantagem à medida que as autoridades religiosas xiitas e sunitas declaram ser dever dos muçulmanos apoiar os palestinos. Por outras palavras, à medida que a política israelense se torna claramente profética, o clima islâmico torna-se, por sua vez, escatológico. Hoje a Casa Branca está a tentar influenciar os líderes árabes moderados, a pressionar os palestinos moderados, a formar um governo amigo de Israel em Gaza, a fim de deslocar o Hamas e impor segurança e ordem. Estes esforços mostram quão distanciado o Ocidente está da realidade. Recorda-se que Mahmoud Abbas, o general Sisi, o rei da Jordânia, alguns dos líderes mais dóceis da região recusaram-se deliberadamente a encontrar-se com Biden. Após a viagem deste último a Israel, a raiva em toda a região é real e ameaça os líderes árabes moderados, cuja margem de manobra é agora limitada. Assim proliferam os pontos quentes, bem como os ataques às bases militares dos Estados Unidos da região. Alguns em Washington dizem sentir uma mão iraniana e esperam alargar a janela para a guerra contra o Irã. A Casa Branca, em pânico, está a reagir exageradamente, enviando enormes comboios com centenas de aviões carregados com bombas, mísseis e defesas aéreas THAAD e Patriot para Israel, mas também para o Golfo, a Jordânia e Chipre. Também foram mobilizados forças especiais e 2.000 fuzileiros navais, além de 2 porta-aviões e seus navios auxiliares. Portanto, os Estados Unidos estão a enviar a verdadeira armada de guerra em grande escala. Isso só pode aumentar as tensões e provocar contramedidas
A Rússia está agora a implantar uma patrulha no Mar Negro, aeronaves MiG-31 equipadas com mísseis hipersônicos Kinzhal, que podem atingir porta-aviões americanos, e a China teria enviado navios de guerra para a área. A China, a Rússia e o Irã e os estados do Golfo estão envolvidos num frenesi de diplomacia para conter o conflito, ainda que o Hezbollah entre mais profundamente no conflito. No entanto, neste momento, o foco está na libertação de reféns, o que cria muito barulho e confusão. Talvez alguns esperem que a libertação dos reféns possa atrasar e, em última análise, impedir a planeada invasão de Gaza. Contudo, o comando militar em Israel insiste em que o Hamas deve ser destruído assim que os navios americanos cheguem e as novas defesas aéreas estejam posicionadas. Seja como for a invasão, a realidade é que as brigadas caçando o Hamas destruíram os paradigmas internos e externos de Israel. Dependendo do resultado da guerra Gaza-Israel, as brigadas podem ainda causar um novo choque no corpo político que desencadeie uma conflagração global e exploda toda a estrutura de aliança pró-americana que os Estados Unidos construíram. Nas palavras de Tom Friedman, se Israel entrar em Gaza, pode decidir que não tem outra escolha senão lançar uma operação terrestre, dada a dinâmica da política interna. O Hezbollah será provavelmente empurrado para a guerra, deixando os Estados Unidos com a opção binária de ver Israel derrotado ou lançar uma grande guerra. Guerra em que todos os pontos críticos se fundem em um só. Num certo sentido, o conflito israelo-islâmico só pode agora ser resolvido desta forma cinética. Todos os esforços feitos desde 1947 apenas aprofundam a divisão. A realidade da necessidade da guerra está a permear amplamente a consciência do mundo árabe islâmico. O mundo islâmico acredita que Israel o força a entrar numa guerra regional. A realidade da necessidade da guerra está a penetrar amplamente na consciência do mundo árabe islâmico por Alistair Crocker, ex-diplomata britânico.